Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e como que você poderia viver de renda com as ações do Banco do Brasil. Detalhe, além de você poder viver de renda, porque é um banco aí bom pagador de proventos, você ainda poderia ver as ações do Banco do Brasil dispararem mais de 100%. Já imaginou a cotação dobrar de preço? O investidor que está aplicado no Banco do Brasil poderia ver seu capital se multiplicar por 2 vezes no médio prazo. E detalhe, além disso, você teria bons proventos sendo pagos. Então já fique comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre esses segredos do Banco do Brasil. E para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um estudo sobre o Banco do Brasil, mostrando aqui um indicador secreto que poderia fazer as ações subirem mais de 1000%, multiplicando seu capital em mais de 10 vezes. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que vocês já devem estar carecas de saber, o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Hoje eu tenho 40% da carteira nas ações do Banco do Brasil, que dá uma posição de 4.140 ações a um preço médio de R$ 24,00. Esse preço médio meu não é esse atual, até porque eu recebi proventos. Então, na verdade, o meu preço médio ajustado por dividendos tende a ser muito mais baixo do que o atual, se não me falha a memória, em R$ 20,00 e R$ 21,00. Pablo, como que eu calculo o preço médio ajustado? Já vou dar de brinde aqui para vocês, tá? Facinho de calcular. Você vai pegar o provento total da sua posição, exemplo, Banco do Brasil, recebi total de proventos R$ 15.000, colocando aqui no longo prazo. Você tira aqui o capital alocado, ou seja, né, 101 mil, a gente pega aqui no meu caso, pode fazer para o seu caso também, menos 15 mil, e aí você vai ter o valor, esse é o valor aqui que saiu de fato sem dividendos. Aí você divide isso aqui pela quantidade de ações. Então, na verdade, o meu preço médio ajustado pelo Banco do Brasil é de R$ 20,77. O que hoje o banco cotado por um VPA, valor patrimonial, de R$ 33,00, na verdade eu tenho aí, né, consequentemente, um VPA médio de 0,62. Meu preço sobre valor patrimonial médio no Banco do Brasil é de 0,62, mostrando que ele aí estaria barato com relação ao preço sobre valor patrimonial médio de longo prazo. Resumindo, pessoal, como que a gente poderia se aposentar com o Banco do Brasil? A gente sabe que no curto prazo o banco está passando aqui por uma situação complicada, por conta do agronegócio, toda a história que vocês já sabem, aumento da inadimplência, queda no resultado, mas algo que eu devo compartilhar aqui para o pessoal que não está tão atento a respeito de Banco do Brasil. O banco não teve perda de fundamentos, tá, Pablo? Como assim? Ele perdeu o fundamento? Não, ele não perdeu. Por quê? Se o banco tivesse perdido o fundamento, a gente veria isso aqui, ó, pela receita líquida. Perceba que sua receita continua crescente, colocando até mesmo numa base trimestral. A cada trimestre que passa, o Banco do Brasil tem tido crescimento na receita líquida, mostrando de que ele segue crescendo, tá? O que tem acontecido com o banco, que ele tem apertado o seu resultado, é o aumento da inadimplência, que tecnicamente são devedores duvidosos, né, que estão devendo para o Banco do Brasil. Ele precisa pegar uma parte desse resultado e colocar isso em caixa. Então ele não pode contabilizar como lucro líquido, já que ele está com uma inadimplência mais elevada do que o normal. Porém, as inadimplências, né, elas são cíclicas, pessoal. Quando essa inadimplência voltar a diminuir, o banco já começou a restringir crédito, já começou a atuar para diminuir essa inadimplência, o resultado vai voltando gradativamente. Fora aquela questão da resolução 4966, né, que tirou boa parte também do resultado do Banco do Brasil. Na verdade, hoje, com a inadimplência apertada, o banco reporta naturalmente uns 4,5 a 5 bilhões por trimestre. Isso aqui é o resultado do Banco do Brasil, já supondo a queda de resultados. Então a gente pode perceber que a perspectiva para o ano de 2026 é de uma leve recuperação no resultado do Banco do Brasil, em comparação ao ano de 2025. O banco pretende lucrar 24 bilhões para este ano, mostrando que ele estaria por uma relação preço sobre lucro
de 5,79 vezes. Então ele não teve perda de fundamento. É um banco bom, é um banco muito bom, passando por um cenário difícil, como acontece em várias outras empresas. Até mesmo o Itaú, que acaba sendo excepcional, melhor até que o Banco do Brasil, já passou por cenários complicados. Então assim, pessoal, se até o Itaú já passou, o Banco do Brasil também vai passar. Eu acredito que isso aqui é passageiro, conforme o Banco Agro for reagindo, o banco for apertando a concessão de crédito, ele vai voltar sim a ter resultados mais pujantes como antigamente. O que importa é o preço, né? Até que preço você paga em qualquer boa empresa. O Banco do Brasil hoje está barato. Você pega a média aqui de longo prazo do Banco do Brasil, geralmente em momentos eufóricos, esse PL aqui está desajustado, então não considerem, tá? Geralmente em momentos eufóricos o banco é cotado por um PL de 10. Então hoje ele já teria um upside, considerando o seu PL atual, de 66% na cotação. Outra tese que justifica isso é o próprio preço sobre valor patrimonial. O preço sobre valor patrimonial médio do Banco do Brasil é de 0,74, né? Projetando a cotação atual e dividindo aqui, né, pelo seu VPA. Então a cotação atual do Banco do Brasil é de 24,50. Você coloca o VPA, que é o patrimônio líquido subtraído pelo número de ações. Então você tem aí um preço sobre valor patrimonial de 0,74. O Banco do Brasil, em momentos de alta, é cotado por um preço sobre valor patrimonial na faixa de 1,57. Mostrando que hoje ele já teria aí, né, um potencial de valorização acima de 100%. A ação poderia dobrar de preço. E foi comum a gente ver Banco do Brasil dobrando de preço em momentos anteriores. Você pega aqui a cotação padrão, sem o ajuste pelo dividendo. Olha o que aconteceu em momentos. 2016, quando o banco sofreu, depois ele subiu 157%. Pandemia, depois ele subiu mais de 100%. Então mostra que é normal. E no longo prazo também. Você pega aqui o Banco do Brasil no histórico longo. Eu falei que ia falar pro final do vídeo, eu vou soltar agora, tá? Mas fiquem comigo até o final, que eu ainda tenho aí outra surpresa para vocês sobre Banco do Brasil. Ó, em 2004, para quem comprou Banco do Brasil, subiu 1.500% de alta. Depois aqui, em 2016, ó, subiu 300% de alta. Então perceba que nesses momentos de dificuldade, o banco acaba constituindo uma grande oportunidade. E se você pega o Banco do Brasil na ótica sobre o preço sobre valor patrimonial, você vai verificar que geralmente o preço sobre valor patrimonial do banco negocia 1,5, porém em mercados eufóricos ele chega até 3 vezes quando a bolsa está bem aquecida. Então imagina isso, pessoal, para o Banco do Brasil hoje, né, atingir 3,5 valor patrimonial, as ações do banco precisariam subir 372%. Pablo, você é otimista demais. Não, pessoal, me baseei em dados, é só você pegar o longo prazo. Você vai ver que em momentos de alta, o banco, né, fica cotado por múltiplos mais elevados. O problema é você ter a coragem de comprar nesses momentos. Só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. Olha aqui, ó. Preço sobre valor patrimonial atual é igual ao de 2016, é igual ao de 2004, a história sempre se repete no Banco do Brasil, principalmente porque ele acaba sendo um banco cíclico, por isso que ele traz mais retorno. Pablo, ele não trouxe mais retorno que o Itaú, pessoal, por incrível que pareça. Por mais que o Itaú tenha mais qualidade, por mais que o Itaú seja excepcional, inclusive o Itaú é uma das ações da carteira do canal, ele é a minha segunda maior posição da carteira, eu tenho quase 30% da carteira no Itaú, eu acho um excelente banco. Mas ó, vocês sabiam que o Banco do Brasil trouxe mais rentabilidade que o Itaú? Como assim, Pablo? Você tem certeza disso? Claro, se você pega aqui numa lupa de 10 anos, o Banco do Brasil perdeu. Mas se você pega desde o Plano Real, desde os anos 2000, o Banco do Brasil superou o Itaú Unibanco. Olha aqui, ó. Nas ações dos anos 2000 do Banco do Brasil custavam 22 centavos, correto? Hoje a ação custa... Pablo, onde que você pegou esse gráfico? Tô em dúvida. Peguei no Hub 3. O Hub 3, pessoal, ele é muito bom, tá? Ele aqui é um site mobile que você consegue ver o preço da ação correto, sem ajuste por proventos, na data específica que você estiver olhando. Então ajuda muito você olhar sobre essa perspectiva. Então aqui, ó. Banco do Brasil hoje cotado por R$ 24,50, você divide por 0,22, o banco se apreciou ao longo de 26 anos 11.000%. Então, se você coloca isso aqui em taxa anual composta, você consegue perceber, ó, 11.000% de rentabilidade numa lupa, tá? De 26 anos no tempo, o Banco do Brasil deu 19,88% ao ano na média. Isso só em valorização. Agora, se você coloca provento na conta, aí o negócio fica interessante, ó. 19,88, né? Mais aqui, ó, 8% de yield. Pablo, por quê? 8% de yield. Essa foi a média do Banco do Brasil no longo prazo. O banco pagou um provento de 8% ao ano. Então, você coloca aqui, ó, o banco deu 27,88% ao ano na sua média, desde o Plano Real. Quer dizer que para quem investiu aí, ó, R$ 100 mil em ações do Banco do Brasil,
e não fez mais nenhum aporte desde os anos 2000, você viu seu capital se transformar em 26 anos em 59 milhões de reais. Aí eu te pergunto, que investimento faria isso por você? Hoje você ter 59 milhões está traduzindo numa renda acima aí, bem expressiva. Se com 10 milhões você já ganha aí, né, tecnicamente 100 mil no mês, com 59 milhões você vai traduzir numa renda de 59 mil no mês, perdão, pessoal, 590 mil no mês, sem você fazer absolutamente nada. Então, olha só que legal. Você coloca aqui, ó, 59 milhões, a gente coloca a lógica de 1% ao mês, você ganharia 590 mil por mês, tá? Com 59 milhões, ou seja, milhares de vezes a mais do que o INSS, que malemar vai te pagar o teto. Isso que você que ficou aqui colocado em Banco do Brasil em 26 anos, investido, rendendo 27,88% ao ano na média. Se você, até para aqui, se você colocou ali uma empresa que te deu 20% ao ano, Pablo, ganhei 18% ao ano, ainda assim, ó, você teria 7,3 milhões de reais. Você ganharia uma renda atual com 7 milhões de reais, mais ou menos ali, pessoal, uns 70 mil por mês. Então já vê que é renda pra caramba, tá? 1 milhão já te dá 10 mil, 7 milhões vai te dar 70 mil por mês. Pablo, por que você coloca esse cálculo de 1%? É a base, dá pra você colocar 0,8, 0,7, mas mesmo assim será uma renda substancial. E nenhum investimento no planeta vai te trazer com previsibilidade um retorno como esse. Não só no Banco do Brasil, outras empresas também trouxeram, mas o banco deu 27% ao ano. Agora, quanto que trouxe o Itaú Unibanco? O Itaú hoje tá valendo a cotação mais ou menos ali, né? Uns R$47. No plano real, pegando ali nos anos 2000, a cotação do Itaú valia 52 centavos. Então, se você divide aqui por 52 centavos, o Itaú subiu na cotação 8.938%. Perceba que ele subiu menos do que o Banco do Brasil. O Banco do Brasil costuma ser mais amassado, digamos assim, né? Em comparação ao Itaú Unibanco. Então, nesses últimos 26 anos, o Itaú te deu 18,93% ao ano na média. Isso só em valorização, que foi bom, foi muito bom, né? Dada a qualidade do Itaú. Aí você coloca aqui um dividendo médio de 6% ao ano, o Itaú te trouxe 24%. O Itaú paga menos que o Banco do Brasil. É normal, da natureza do Itaú, repassar um provento menor. Até por isso que ele consegue ter mais crescimento, né? Porque ele repassa um provento menor do que o Banco do Brasil, colocando no longo prazo. Mesmo assim, o Itaú, por ser mais previsível, trouxe um retorno menor, natural, mas mesmo assim, você multiplicou para 26 milhões de reais, que te traria uma renda de 200 mil por mês na média, tá? Então você vê aí que, consequentemente, você ficou mais do que aposentado, tanto com o Banco do Brasil e Itaú. Mas a lógica aqui é o quê? Que o Banco do Brasil trouxe mais retorno. Por quê, Pablo? Existe uma explicação? Existe. Por mais que o Banco do Brasil tenha menos qualidade, ele é mais barato, ele é mais subprecificado, mais desacreditado pelo mercado. E geralmente quando você se aproveita de assimetrias de preço, você tende a ganhar mais dinheiro no longo prazo. Só para você ter uma ideia, hoje o preço justo da ação do Banco do Brasil, se você coloca aqui pela lógica do Benjamin Graham, mesmo supondo a queda do resultado projetado neste ano, o preço da ação fica em R$54. A ação poderia dobrar de preço, né? Se você considera hoje o banco cotado em R$24,40, a ação poderia subir uns 123% na cotação. Enquanto o Itaú tá na média ali em mais ou menos 8 vezes, 9 vezes lucro, né? Projetado para 2026 e 2027, o Itaú poderia subir uns 60%, enquanto o Banco do Brasil pode subir 100%. Então perceba aí que o Banco do Brasil traz mais retorno por ele ser mais amassado. É só por isso, tá, pessoal? Não é porque por qualidade não. Qualidade o Itaú supera, mas o Banco do Brasil é mais barato. E a gente não pode só olhar para qualidade, a gente tem que olhar para preço. Preço barato aliado a uma boa qualidade faz você ter um bom retorno olhando para médio e longo prazo. E para provento, supondo a recuperação do resultado, o Banco do Brasil poderia estar avaliado por um PL de 3,7. Se você subtrai, faz o inverso aqui, ó, do preço-lucro, coloca um payout de 45%, você pode supor que o banco vai voltar a pagar uns 12% ao ano na sua média. O banco só está passando por um momento complicado, mas ele já vai voltar. Isso aqui é questão de tempo, tá? O investidor tem que ter paciência, porque nem tudo são flores, pessoal. Essa é a questão. Mas de você se aproveitar nesses momentos de dificuldade, tecnicamente ninguém tem coragem de se aproveitar nesses momentos, pode fazer bastante dinheiro. E é por isso que eu deixo o Banco do Brasil como a maior posição da minha carteira. Ele tem tanto uma tese de bons dividendos no longo prazo, ou seja, de pagar de 8% a 9% ao ano, aliado a uma tese de valorização consistente, porque o banco é bom, tem um ROE médio de 15% a 16% ao ano no longo prazo, e ele consideravelmente paga bons proventos. Então você tem essas duas questões, né? O banco é bom, barato e paga bons dividendos. O Itaú é excepcional, não é tão barato quanto o Banco do Brasil, paga um provento menor. Dá para ter os dois, tá? São estratégias diferentes, mas eu particularmente prefiro ter uma exposição maior no Banco do Brasil,
porque ele tem essas assimetrias, né? E são justamente essas anomalias de preço que proporcionam para a gente um potencial de rentabilidade mais elevado. Então, isso que faz o Banco do Brasil viver de renda na bolsa. Tecnicamente, você pode viver de renda. Fora que o banco tem um cronograma muito fixo de pagamento de proventos. Ele paga trimestralmente, religiosamente, nas datas que o balanço é anunciado. Então, você tem essa perspectiva, né? Olhando para longo prazo, pode ser sim uma ação muito boa lá na frente. E claro que quando você coloca aqui, ó, depende do agro, né? Se o agro acabar reagindo também, o banco pode se recuperar muito mais rápido do que o esperado. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de longo prazo. Você acredita na recuperação do banco? Você acha que tá barato? Já comentem aí embaixo. Em particular, acredito que tá barato, tem potencial de boa rentabilidade, por isso que ele é a minha maior posição da carteira de ações do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!